Agora vou resolver o terceiro e último exemplo da página 55, que é esse que está aí. O exemplo 3 está dizendo: construa o gráfico da função P de R em R, ou seja, o domínio tem que ser número real e a imagem também real, definida por duas sentenças. A primeira sentença, a função tem que ser 1 menos x se o x for menor do que 1. E a segunda sentença, a função P de x é igual a x ao quadrado se o x for maior ou igual a 1. Certo? Então, primeiro eu estou fazendo a tabela equivalente à primeira sentença quando o x for menor que 1. Repare que esse intervalo aqui é aberto. Então o y vai ser 1 menos x. Intervalo aberto, eu coloquei 1 só para constar, já que eu sei que o intervalo é aberto. Então eu coloquei 1 aberto, quer dizer, o colchete voltado para fora, quer dizer que o número 1 é aberto, né? Aí o que foi que eu fiz? Coloquei 1 no lugar do x, então vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Automaticamente esse 0 vai estar aberto também, porque o x estava aberto, né? Aí, como eu quero valores menores que 1, vou colocar 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Quando o x for 0, vai ficar 1 menos 0, que vai dar 1. Quando o x for menos 1, vai ficar 1 menos menos 1. Lembrando que menos que multiplica menos vai dar mais. Então 1 menos menos 1 vai dar 1 mais 1, que vai dar 2. Se x for menos 2, vai ficar 1 menos que multiplica menos 2, que vai dar 1 mais 2, que é 3. E quando x for menos 3, vai ficar 1 menos que multiplica menos 3, que vai dar 1 mais 3, que no final vai dar 4, né? Então montei a tabela 1, que é para a primeira sentença. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a segunda sentença. Lembrando que na primeira sentença, o gráfico será uma reta, já que a função é do primeiro grau. Já na segunda sentença, o gráfico será uma parábola, que é uma função do segundo grau. Então aqui o x tem que ser maior ou igual a 1. Se é maior ou igual a 1, automaticamente esse x aqui, o intervalo é fechado. Certo? Aí eu vou colocar o quê? No lugar do x eu vou colocar 1. Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Agora eu vou colocar 2 no lugar do x. Então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Depois eu vou colocar x sendo 3, já que os valores têm que ser maiores ou igual a 1, né? Então 3 ao quadrado vai dar 9. X sendo 4, 4 ao quadrado dá 16. X sendo 5, 5 ao quadrado dá 25. Mas eu já sei que eu vou ter que atribuir vários valores aí. Mas por aqui tá bom, já que eu vou ter que prolongar o gráfico, né? Para não ficar muito extensa a tabela. E os valores também. Então, aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o gráfico, vou colocar os pares ordenados. O primeiro par ordenado, pegando a primeira sentença, que é a tabela 1. Então, 1 é aberto e 0 também é aberto. Então eu peguei aqui, ó. 1 aberto em x e 0 é aberto em y. Lembrando que quando o 0 está em y, só marca em x 1 aberto aqui, ó. Certo? Então se 1 é aberto, você não vai pintar não a bolinha, o círculo. Aí agora eu vou para o próximo. O próximo foi x sendo 0, o y sendo 1. Então se o x é 0, só marca y1. O próximo foi y, x sendo menos 1, y2. Então menos 1 formou par com 2. Aí menos 2 formou par com 3. E menos 3 formou par com 4. Então o gráfico da primeira sentença está montado. Começa aqui no 1 aberto, em x, né? Você ligou esses pontos todos aí, os pares ordenados. Pode prolongar, né? Certo? Pode prolongar essa reta aí, já que a função é definida de R em R. Aí agora eu vou para o próximo passo. O próximo passo é quando o x for maior ou igual a 1, que aí eu vou ter uma parábola que é do segundo grau. Então quando o x for 1, vai ficar 1 com 1. Marquei o ponto, lembrando que esse 1 em 1 aqui é fechado. Então aqui, ó, um x e um y fechado aqui, ó. Certo? Depois do segundo grau, né? 2 com 4, tá aqui. Depois o próximo par ordenado 3 com 9. E por último 4 com 16. Só que 16 está lá em cima. E aí não dá para fazer, mas a configuração ficou essa daí. Lembrando que a primeira tabela
que é a primeira sentença equivale a uma reta, que é do primeiro grau, e a segunda sentença, que foi essa daqui, que é do segundo grau, o gráfico é uma parábola, é uma curva, só isso.